Aprender aqui como ganhar dinheiro com veículos de luxo no leilão. E para isso a gente trouxe um grande especialista desse mercado de veículos de luxo. E aqui no Pode Arrematar, vocês vão contar com pessoas especialistas em leilão, leiloeiros. A ideia desse podcast é trazer para vocês pessoas que entendem os bastidores desse mercado. Então seja muito bem-vindo aqui, Léo. Tamo junto. Bora lá. Estar aqui com vocês. Vamos pra cima. Vai ser bem essa conversa, viu? E Bora. O cara mais bonito do mercado dos leilões. Ele gosta de falar isso. Ele gosta. Léo, como é que tá essa vida aí de papai recente, meu irmão? Tá tava conversando com vocês um pouquinho. Tá sendo difícil, viu? Mais desafiador do que eu imaginava. Acho que o mais desafiador é você saber equilibrar, entendeu? Você saber equilibrar o momento de estar ali, de estar no trabalho, de poder apoiar, de dar o suporte pra esposa, que pouca gente dá. Mas eu acho que esse é o objetivo. Tô muito feliz. O que foi mais difícil? Se adaptar a essa vida de papai ou aquele comecinho ali no mercado dos leilões que você não sabia nada? Com certeza a vida de papai. Porque é muito mais intensa. Enquanto o leilão, a gente fala que... Agora, puxando um pouco para isso, né, cara? Enquanto a gente fala que no leilão, a maioria das pessoas, sei lá, 90% das pessoas levam isso como uma segunda fonte de renda, vai levando aos poucos, pega um carrinho, pega outra coisa. Quando você vira pai, é intenso, né? Total. Você fica ali 100% do tempo, focar nas crianças, na criança no meu caso, né? E é o dia inteiro pensando nisso, dormindo para isso, acordando para isso. É uma coisinha diferente. Mas eu tenho só 5 dias, 6 dias de experiência, né? Vamos ver daqui a um mês. Bacana. Tá recente. Léo, conta aí pra gente, o pessoal aqui que talvez não te conhece ainda, explica aí pra eles quem que é o Léo, de onde o Léo veio, como que foi essa jornada até você chegar ali nos leilões, como foi a jornada de decidir trabalhar somente ali com os veículos de luxo. Conta um pouquinho aí pro pessoal te conhecer. Perfeito, vamos lá. Cara, eu me chamo Léo Ribeiro, como ele disse, sou especialista no mercado de leilão, especialista na parte de carros de luxo, né? Hoje eu sou mentor também dessa área, tenho bastante gente mentorado, que eu aconselho e direciono para não passar exatamente pelo que eu passei, né? Eu tinha uma incorporadora focada em, cara, Minha Casa Minha Vida, que no Rio tem um mercado grande, tava um bom resultado, mas eu não estava muito feliz com aquilo por diversos motivos. Chegou um ano, acho que foi 2019, que eu decidi sair, né? 2019 ou 2018 que eu decidi sair. Pandemia não teve influência nisso, não? Não, na realidade, cara, os meus motivos foram outros motivos relacionados à burocracia governamental e algumas outras coisas de processos, enfim. Mas eu sempre gostei de obra, transformação e etc. Eu sempre gostei de carro. E quando eu saí, eu fiquei sem fazer nada, né? E aí eu tava ainda buscando o que eu ia fazer, já tinha um dinheiro reserva ali que o cara tinha guardado. E eu tava com muita vontade de começar um outro negócio. Mas em paralelo a isso, eu tinha muita vontade de ter um carro bacana. Sempre gostei muito de carro. Falei, cara, eu só preciso achar uma forma de ter um carro sem me descapitalizar ou sem perder tanto dinheiro. Uhum. Porque eu ganhei um carro quando eu fiz 18 anos, eu tava com muita expectativa de quando eu trocasse de carro, eu trocar por um carro muito mais maneiro. Só quando eu fui vender, eu vendi por 50% do valor que eu comprei. Eu falei, irmão, é impossível eu fazer esse upgrade, né? Porque senão eu vou perder muito dinheiro nesse processo. Então, na realidade, eu tava sem um trabalho, né? E no meu caso, eu não queria que o leilão virasse um trabalho. Eu só queria que o leilão fosse foi a forma que eu tinha encontrado de ter um carro maneiro sem perder tanto dinheiro. Bacana. E você lembra que carro que você queria nessa Lembro. época? Meu sonho era uma C250 e eu comprei uma C250 do ano, uma C250 2018. Cara, foi paixão à primeira vista. Eu fui meio maluco, comecei... na época eu não tinha uma mentoria estruturada, mas eu sempre falo. E aí as pessoas falam que eu falo isso hoje porque hoje eu sou mentor. Não, quando eu comecei, eu sempre falo, cara, o brasileiro ele não tem costume de pagar por conhecimento. Ele acha sempre que a melhor forma é ir, sofrer e viver. Mas, cara, a melhor forma é você pagar por conhecimento, sempre foi e sempre vai ser. Você acelerar processo. E eu já tinha esse conhecimento e eu fiz isso. Falei, cara, eu vou pagar para alguém. Só que quem eu achei na época era um cara muito bom, Inácio, o nome dele, mas não tinha a estrutura que eu tinha hoje. Então, a minha mentoria na época era basicamente o seguinte, ó, você tem meu WhatsApp, você pode me ligar, mandar mensagem que eu vou te responder e tirar suas dúvidas. Beleza. E eu fiz isso. E em um mês eu enchi o saco dele, 1 mês e meio eu participei de um primeiro leilão na Sodré Santoro, comprei um carro, tava viajando, tava em Visconde de Mauá, aqui perto, e dei uma coisa que hoje eu nem indico, que é os lotes pré-fixados, os lances pré-fixados, né, que você dá. Eu já sabia, eu tava em viagem, então eu tava indo pra uma cachoeira, lá não pegava sinal, tá aqui um lance pré-fixado, fui na cachoeira. Quando eu voltei, apareceu lá, ó, seu lance é o ganhador. Eu fiquei desesperado, feliz demais, peguei o carro,
Cara, não sabia pagar, não sabia trazer. O carro tava em Guarulhos, São Paulo. E aí eu te falo que, assim, teve Deus na parada, porque eu podia muito ter tomado um prejuízo muito forte. Eu paguei cara no carro, mas era um carro pequena monta, pouca coisa pra fazer. Eu tenho até um vídeo dele aqui. O carro chegou pra mim. Quando o carro chegou, eu mandei pra um lanterneiro. Demorou muito mais que eu, enfim, imaginava. Mas, assim, o carro ficou pronto, coisa de 1 mês e meio, e consegui vender em menos de 20 dias comigo. E ganhei, né, aí foi nesse processo que eu falo que foi uma coisa bizarra, assim, que foi por uma conhecida da minha mãe que, pô, pagou bem no carro, bem mesmo, que eu não ia conseguir vender se fosse para um outro cliente. E aí eu ganhei 25 mil no meu primeiro carro. E eu falo que isso foi de Deus porque se eu tivesse tomado prejuízo que era para eu ter tomado, eu não teria continuado. Entendeu? Foi aí então que virou a chavinha. Foi aí que virou a chave, que eu falei, mano, eu andei de Mercedes do ano, carro dos meus sonhos, por 20 dias, me amarrei no processo de ver o carro batido chegar, ver o carro pronto, tá um negócio maneiro, e ganhei 25 mil, era um ROI de mais ou menos 20%, ou seja, coisa de 10% ao mês, né, nesse carro específico. Então eu falei, cara, é uma coisa que eu quero viver. E aí eu já vendi, aí eu sempre fui essa parte mais de empresário, como eu tava sem negócio, eu fiz uma coisa que eu não indico as pessoas fazerem. Todo mundo que fala assim, Léo, eu vou cair dentro, vou trabalhar só com leilão. Eu falo assim, não faça isso. Não faça isso. Trabalhe o leilão como sua segunda fonte de renda, pega um carro, pega outro carro, se acostuma, aprende, vende, sente o mercado, vê se você é um bom vendedor, vê se você é um bom comercializador. Cara, vê, entende o processo. Depois você vê se você consegue escalar, se isso faz sentido pra você, porque tem muita gente que começa firme e se decepciona. Só que como eu não tinha nenhum negócio e eu tava com um dinheiro legal reserva, eu falei, cara, eu vou queimar. E aí eu fui lá e comecei, cara. Peguei mais 2 carros, aí comecei a, captar investidores, né? Aí teve, enfim, alguns testemunhos, tipo, em cima disso. Peguei 2 investidores, 3 investidores, comecei a pegar alguns carros. Quando eu vi, eu cheguei a ter 25 carros concomitantemente, né? Ao mesmo tempo ali. E aí o negócio foi fluindo. Hoje é uma outra operação, hoje eu mexo com locação também, divido meu capital, mexo com locação de BID, é outra parada. Sim. Mas, cara, graças a Deus deu muito certo, esse foi o meu início. Bacana. A gente vai falar de BYD também, eu vou falar aqui de locação, ele tem uma estrutura interessante, muito inteligente com locação de BYD, ele focou nesse ramo, e o Léo, ele gosta de carros, vou mudar, não é que ele gosta, a gente não gosta de comprar carro batido, a gente gosta de comprar carro pronto, zero, do jeito, mas acontece que os batidos é onde tem a melhor margem, Léo. Então, cara, hoje tem muito preconceito, cara. Sim. Tanto para comprar quanto para vender. Eu vejo, por exemplo, o Gladson, outras pessoas já aí do mercado falam, pô, mas carro batido é a escória, é aquilo que não vale a pena. Eu acho que a gente precisa sentar e conversar muito a respeito disso. Porque assim, o que acontece? Primeira coisa, carro de seguradora não passa em cautelar. Cara, cautelar não aprova e reprova carro, né? Cautelar não vale de nada. Ela dá um indício ali do que ela acha dos méritos e métricas dela. Por exemplo, tem cautelar que aprova, mesmo o carro sendo de leilão, tem cautelar que só de ter passagem reprova. Enfim, mas o que eu quero falar especificamente é o seguinte, carro batido tem mais margem, ponto. Tem mais margem, mas também tem mais mão de obra, tem mais esforço, tem mais riscos, né? Sim. Mas tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto existe uma diferença muito clara quando é uma colisão que vai prejudicar o estado do carro geral e uma colisão onde não vai prejudicar o estado do carro geral, tá? Por isso que existe as classificações de avaria, né? Que são as montas, pequena monta, média monta e grande monta. Sim. Pequena monta, para quem não sabe, né? É quem já sofreu, é o carro que sofreu ali de 0 a 3 danos, de 0 a 2 danos estruturais. O média monta, né? É de 2 a 6 e o grande monta é de 6 para mais. Então, se você pega um pequena monta, e detalhe, tá? A classificação de monta muitas vezes é mal feita, porque quem faz é o agente de trânsito. Então, isso tem muitas variações negativas, tem agente de trânsito que deu grande monta para um carro pequeno, porque isso aí, cara, imagina, né? Você tá ali no trânsito, bate o carro, tem gente ferida, tem gente morta, o carro batido, velhinha prestando socorro, cara, aí vem um agente de trânsito que vai pegar uma prancheta, e eu dou essa prancheta para os meus mentorados, e ele vai falar, pegou aqui, pegou aquilo outro. Cara, ele não é perito automotivo, ele não entende de estrutura veicular, ele vai lá e dá a classificação que ele acha, entendeu? Por isso que muitas vezes existe até a reclassificação de monta. Você trouxe um ponto muito importante que o pessoal sempre pergunta, que é justamente como funciona a questão de pequena monta, média monta e tudo mais. E eu acho que ficou muito claro agora com a tua explicação. Uma outra grande dúvida do pessoal é o seguinte,
Como que funciona a venda desses veículos pequena, média ou grande monta? Tem diferença? Como que funciona Cara, isso nenhuma. normalmente? Só o receio de mercado que é diferente. E posso falar, muito vem de uma falta de conhecimento do mercado. Por isso, inclusive, que uma das aulas que eu mais cravo lá na minha mentoria é sobre precificação e venda. E eu falo muito das quebras de objeções do cliente. Porque tem muito cliente que vem e eu mesmo, cara, e aí eu falo disso, né? Porque o meu pai, ele me ensinou o seguinte: quando eu fui comprar meu primeiro carro, ele virou e falou assim: olha, você tem esse valor daqui, você pode comprar o carro que você quiser, mas você só tem que fazer 2 perguntas para quem você está comprando. Se o carro, ele já foi batido e se ele tem passagem por leilão. Se ele tiver passagem por leilão e se ele já foi batido, você corta. Isso é a maior ignorância do mundo. Por quê? Porque, cara, tem carro que foi a leilão, por exemplo, eu já tive uma Land Rover Discovery que foi a leilão interno da Land Rover, né? Por quê? Porque eles fazem leilão interno, na realidade foi um carro zero que veio importado da Inglaterra, chegou aqui, eles fizeram uma troca de motor zero na própria concessionária para um motor zero e fizeram um leilão para um executivo interno. E esse executivo foi lá e me vendeu. Aí eu falo assim, o que esse carro perde? Ele nunca foi batido, ele não tem nenhum problema estrutural, ele não tem nenhum problema mecânico, ele tem garantia na própria Land Rover, que é uma outra dúvida que as pessoas têm. Perde garantia? Não perde garantia, né? Então, assim, tem um bando de coisas ali que a gente precisa saber, que aí eu te pergunto, exemplo, carro de troca de frota, executivo. Cara, executivo de uma grande empresa, tem um Audi Q7, tem um Q3, né, tem um Fusion, um carro, um Corolla híbrido blindado,